Bom, meus amigos, vamos seguir lá em Brasília, porque a decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta, em manter o deputado Guilherme Derrite na relatoria do projeto antifacção gerou sentimentos diferentes entre os parlamentares. A base do governo criticou a escolha e a oposição afirma que a decisão foi acertada. Nosso repórter André Anelli chega aqui no nosso 3 em 1, trazendo as repercussões e, é claro, o termômetro político em torno dessa proposta. Anelli, seja bem-vindo, uma boa tarde para você, meu amigo. Obrigado, Cássio. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O líder do Partido dos Trabalhadores no Congresso, o deputado federal Pedro Uczai, afirmou que vai defender o texto que foi aprovado junto ao Senado, relatado pelo senador Alessandro Vieira, em relação ao projeto de lei antifacção, aquela medida que, entre outras questões, aumenta as penas para os participantes dessas organizações criminosas e também, principalmente para as lideranças dessas organizações. Além disso, o texto também trata de questões relacionadas ao financiamento da segurança pública, algo que levou, então, muita divergência para o Congresso Nacional. Por quê? Porque Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, deputado federal licenciado justamente para relatar esse projeto, havia feito diversas mudanças no texto que saiu aqui do Palácio do Planalto, foi encaminhado para o Congresso Nacional. Logo depois, esse texto na Câmara dos Deputados teve pelo menos 6 versões diferentes, foi alvo de diferentes críticas por parte de governistas e também aqui do Palácio do Planalto. Quando chegou ao Senado, o texto relatado pelo senador Alessandro Vieira se aproximou novamente do texto original encaminhado pelo Executivo e o que os governistas agora, a liderança do Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional diz é que vai se manter favorável à versão relatada pelo senador Alessandro Vieira e que, inclusive, trata-se de um novo erro, então, cometido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, manter Guilherme Derrite como relator dessa medida na Câmara dos Deputados. A gente destaca que houve divergência, além dessa questão do financiamento da segurança pública em todo o país, houve divergência também quanto ao aumento das penas para os participantes e líderes das organizações criminosas, ainda em relação ao direito ou voto das pessoas que eventualmente são presas nessas condições e que poderiam então exercer o seu direito de cidadania na prisão. Enfim, são diversos textos que nesse momento acabam gerando um conflito no Congresso Nacional, conflito esse que impede o avanço da medida também e que acaba atrasando justamente a votação dessa medida essa que já tranca a pauta do Congresso Nacional para a votação de propostas de lei, de projetos de lei, melhor dizendo. A gente destaca que existe um adendo em relação, então, a toda essa tramitação no Congresso Nacional, de que esse trancamento de pauta, ele não vale para medidas provisórias e também para propostas de emenda à Constituição. Até por isso, o governo federal pretende manter a urgência constitucional desse texto, ainda mais porque trata-se de uma das principais bandeiras do governo federal para as eleições de 2026. Cássius. Valeu, Anelli. Obrigado pelas informações, trazendo então as repercussões e o que cada um dos lados deseja em relação à discussão envolvendo o projeto de lei antifacção. Zé Maria Trindade, eu quero te perguntar, porque algumas semanas eu trouxe a apuração de que o próprio governo estava trabalhando na tentativa que mudasse a relatoria do PL antifacção devido à relatoria que Guilherme Derrite teve à frente lá na Câmara. Mudou o texto pelo menos 6 vezes. Segundo as lideranças do PT dentro da Câmara, desconfigurou a proposta que foi elaborada pelo governo federal, até então, né, pelo ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Depois a proposta foi para o Senado, sofreu novas modificações e, segundo, aí pelo menos as lideranças do Partido dos Trabalhadores, ficou com um pouco mais com a identidade, um pouco mais parecido com a proposta que agrada o governo. Ô, Zé Maria Trindade, antes de eu te fazer a pergunta, só quero me despedir do pessoal da rádio que está nos acompanhando 3 em 1, mas é claro que a gente segue ao vivo em todas as outras plataformas. Bom, Zé, em relação a isso, a gente está vendo também essa discussão sobre a questão do PL antifacção. Que proposta vai ficar, se é mais com a cara, né, da oposição, se vai ter a digital do governo, é um assunto caro, né, para todos os opositores, mas eu quero te ouvir em relação a essa discussão. Há
pelo menos, uma abertura para um possível diálogo, para se chegar no entendimento, pegar tudo que o governo não abre mão, pegar tudo que a oposição não abre mão e conseguir fazer um bem bolado dessa proposta? Ou o diálogo vai ser difícil entre executivo e legislativo? Olha, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, ligou para lideranças, né, as lideranças formais, algumas informais, relatores, definindo ali prioridades. Entre as prioridades está esse projeto, né, que tenta combater as facções criminosas. O relator, o Derrit, é muito bom, ele conhece a Câmara dos Deputados, conhece o outro lado, né, a prática do dia a dia, e é muito crível isso, consegue convencer. O PT vai defender o projeto que foi aprovado no Senado. O projeto foi aprovado na Câmara, modificado no Senado, a Casa Revisora, e volta agora para a Câmara dos Deputados. Se os deputados aprovarem as mudanças do Senado, é o texto que fica. Se derrubarem, o texto que fica é o aprovado nas duas casas, né? Então, o que deve acontecer? Uma negociação. Essa negociação já foi iniciada, né? Não será exatamente como o Senado queria, mas é possível sim que haja mudanças. Já falam ali aceitar um ou outro artigo do Senado Federal para fazer a negociação e aprovar. Olha, duas outras prioridades ali o projeto, a PEC da Segurança Pública, e eu fiquei sabendo também hoje que há uma prioridade total para regulamentar os aplicativos de transporte. É uma lei que está nas mãos do relator Augusto Coutinho, ele é de Pernambuco, já entregou o projeto, vai mudar e deve ser votado no mês que vem, segundo ele me falou. É a regulamentação dos aplicativos. Para quem pensa que é só 99 Uber, engana-se, já existem 500 aplicativos só aqui no Brasil. Ô Alangani, também eu quero te ouvir porque, querendo ou não, a manutenção de Guilherme Derrit à frente da relatoria do projeto antifacção é uma medida, querendo ou não, eleitoral, ainda mais no ano, né, de eleições. Guilherme Derrit quer ganhar mais força, quer ganhar mais reconhecimento, visibilidade, porque ele está concorrendo a uma das cadeiras do Senado aqui no estado de São Paulo. Dependendo do que ele aprovar e se tiver pelo menos ali um dedo, um braço ou uma mão de Guilherme Derrit, ele pode sim conquistar um capital político. Exatamente, eu já diria, Cássio, que ele conquistou esse capital político, porque esse PL antifacção, embora seja um PL, né, um projeto de lei enviado inicialmente pelo governo, a verdade é que com a relatoria na mão de Derrit, uma série de modificações que ocorreram neste projeto, ele foi identificado na percepção da população como um projeto do Derrit. Então, a briga aí que ocorre é justamente pela paternidade do PL antifacção, que hoje é identificado pelo Derrit, e tudo indica que vai ser assim. Agora, mesmo que o governo conseguisse derrubar a relatoria do Derrit de alguma maneira e este PL ficasse com o carimbo do governo federal, mesmo assim, eu acredito que o governo não ganharia os bônus, né, da aprovação deste projeto. Por quê? Porque teve 4 anos aí para fazer algum trabalho na segurança pública, deixou muito a desejar. Aliás, diga-se de passagem, o PT está há muito tempo na presidência da República e na área de segurança pública fez muito pouco. E olha, gente, é importante a gente debater isso porque, como o Zé disse, é a tendência de um diálogo, de tanto a base do governo como a oposição discutir os pontos cruciais. Olha, disso eu não abro mão, disso tudo bem, eu cedo. Então é importante esse diálogo. Mas, Fábio Piperno, a gente tem que tomar cuidado com o esquema de um projeto puxadinho. Puxa dali, puxa daqui e vira, querendo ou não, um Frankenstein jurídico. Ou seja, não vai conseguir combater de forma eficiente o crime organizado. Bom, até porque inicialmente o Derrit tinha piorado o projeto. Depois ele fez algumas correções. Então, quando no começo havia a previsão de uma redução do papel da Polícia Federal, é claro que muita gente gritou e ele corrigiu. Chegou a 6ª versão em poucos dias. E aí, então, agora ele é mantido como relator. E ele é mantido como relator em um momento em que a Câmara, aliás, o Congresso, tem 77 vetos do presidente Lula na mesa. Então, é claro que também tem muito de retaliação de Hugo Mota.
Por quê? Porque o governo devolveu para a Câmara temas muito impopulares, mas temas que foram negociados lá internamente. A gente falou, por exemplo, essa semana sobre a questão dos penduricalhos. Como é que o Congresso vai resolver isso agora? Porque o Congresso tem acordos com aqueles personagens, com aqueles funcionários que seriam beneficiados. E como é que ele vai fazer para cumprir esse acordo se o presidente Lula vetou? O Congresso vai ter a coragem de bater no peito e falar, não, então deixa comigo que eu vou assumir essa bronca em um tema que é tão contrário aí aos anseios da opinião pública. A opinião pública é bastante crítica em relação a isso. E o presidente Lula falou, eu não quero saber disso, é com vocês. Por exemplo, o aumento do número de deputados. O presidente Lula mandou de volta, eu não quero isso, é com vocês. Então, da mesma forma, o Gumota agora mantém-se presente a Guilherme Derrite. E vejam, é um tema assim muito caro ao governo. O governo sabe que é uma área muito sensível, na qual ele não apresentou os resultados desejados, mas esse projeto ele poderia ser encarado agora como uma tentativa de correção de rota e o principal projeto do governo na área, o presidente da Câmara vai lá e entrega de bandeja para um adversário frontal. É essa a história. Essas são as negociações e as articulações na Câmara dos Deputados, inclusive uma própria apuração aqui da Jovem Pan. O próprio Hugo Mota já tinha se comprometido, já havia prometido ao Guilherme Derrite, em caso de devolução desse projeto antifacção, ele seria então mantido na relatoria. Então, o Hugo Mota mantendo a sua promessa, mas é claro, isso acaba gerando mal-estar com o governo federal.